Seja bem-vindo, Jean, bom dia para você. Acredito que o trabalho esteja sendo intenso, né, nesses últimos meses, e tiveram que passar também por algumas modificações dentro do hospital lá para que pudesse ser esse hospital de referência, né? Fale rapidamente como foi esse trabalho aí. Por mais que a gente, óbvio que hoje felizmente, a gente tem um hospital muito melhor do que aquele hospital que nós encontramos no início do ano passado, quando o Estado assumiu essa gestão. A gente tem evoluído mês a mês, mas dificuldades nós ainda temos. A gente não tem um cenário ainda ideal, a gente persegue esse cenário ideal. E assim, quando chegou essa questão do coronavírus, a gente tentou, dentro das nossas possibilidades, procurar oferecer a melhor estrutura, com a melhor qualidade possível para a população, não só de Sinop. O hospital ele é regional, ele atende a toda uma região de saúde, eventualmente também recebemos alguns casos do sul do Pará. Então o que nós fizemos? Esse momento do coronavírus, ele veio a calhar com a conclusão da obra ali na Avenida das Itaúbas. Aquela obra, ela havia sido iniciada ainda na época da gestão da organização social, né, da última organização social que geriu o hospital. Então veio coincidir com esse período. Então o que nós procuramos fazer? A gente dividiu o hospital ao meio hoje. Esse hospital está dividido ao meio, tem uma barreira física que separa, são praticamente 2 hospitais diferentes. Dividimos as equipes, dividimos toda a estrutura. Então quem trabalha na área contaminada, que é a área do Covid, ele não cruza para as demais áreas do hospital. O acesso é todo feito por fora para esses profissionais. Sim. Então quem trabalha na área Covid, ele entra ali pela Avenida das Itaúbas, ele sai pela Avenida das Itaúbas. Quem trabalha no restante, ali na área que nós chamamos de demandas habituais, que são os traumas, as cirurgias gerais, o restante do hospital segue o fluxo normal. Então a gente procurou fazer isso dentro da estrutura que nós tínhamos no primeiro momento. E eu preciso aqui abrir um parênteses para agradecer a sociedade de Sinop está muito sensível a essa causa. Nós fomos procurados por muitas entidades, né, que se disponibilizaram a nos ajudar: Rotary, Lions, Unesim, Prefeitura Municipal de Sinop, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Telespires, que está fazendo uma doação que passa de R$100 mil ao hospital, com mobiliário hospitalar, com equipamentos. Isso para nós é muito importante, porque para nós, quando você é contactado por uma empresa, por uma instituição como do porte dessas que eu citei aqui, oferecendo ajuda, isso para nós é reconhecimento do trabalho que a gente tem feito, da qualidade do nosso trabalho, da seriedade do trabalho que a gente tem desenvolvido. Então, com todos esses parceiros, nós conseguimos montar uma estrutura inicial para atender a demanda do Covid na região. Qual foi a estrutura inicial? Nós disponibilizamos 20 leitos de enfermaria, tá? E outros 10 leitos de UTI. Essa estrutura específica para Covid, tá bom? Óbvio que nesses primeiros 20 leitos que nós disponibilizamos, nós fizemos um remanejamento de leitos da clínica médica, da clínica cirúrgica. Então houve uma diminuição desse quantitativo porque nós remanejamos. Agora, no que se refere a leito de UTI, não. Foram novos 10 leitos de UTI que foram abertos, que foram disponibilizados. Então a população nós continuamos atendendo aquelas demandas habituais, né, de internações. A gente tem lá nossos 10 leitos de UTI para atender as outras demandas. É claro que a gente tem percebido também nos últimos dias, assim como a gente tem percebido esse aumento da demanda de pacientes de Covid, daqui a pouco a gente entra nisso. Sim. A gente tem percebido também um aumento significativo nas outras demandas, principalmente acidentes de trânsito. Exatamente. No sábado, por exemplo, o doutor pode falar melhor sobre isso, nosso hospital lotou no final de semana. Nós recebemos acho que 8 ou 9 acidentados só aqui de Sinop. Então assim, a gente está também com essa estrutura estrangulada, né? Mas enfim, a estrutura inicial que nós conseguimos disponibilizar para o atendimento do Covid foi essa que eu falei para vocês: os 20 leitos de enfermaria e os 10 leitos de UTI. Isso ainda pode ser alterado. O Estado divulgou aí que pode ter uma ampliação e que vai ter essa ampliação de mais leitos para esse tratamento do coronavírus aqui em Sinop. Isso. Como eu disse, essa foi a estrutura inicial que a gente conseguiu, assim, de largada, implementar. A gente está neste momento dobrando a nossa oferta de leitos de enfermaria, tá? Então acredito que no final dessa semana, no início da próxima semana, a gente vai conseguir concretizar isso, né? Ontem tivemos inclusive uma reunião interna fazendo o nosso planejamento, né? Porque quando você pensa em dobrar leito, tem toda uma estrutura que você precisa construir para isso, desde de insumos a material humano, né? E o cuidado dentro do hospital é diferente por causa dessa situação também, né? Com certeza. Em todos os aspectos, né?
independente de você estar na ala Covid, que a gente chama de ala Covid ou não, o grau de cuidado, ele aumentou. Como você disse, um exemplo desse grau de cuidado que houve é que o governo do estado publicou um decreto que suspende as visitas em todas as unidades hospitalares. Para que é isso? Hoje, eu costumo sempre dizer, porque a gente tem sido bastante questionado a respeito disso, e eu recebo os questionamentos, e se eu estivesse do outro lado, e a gente sempre procura se colocar no lugar, né, estando do outro lado, eu também questionaria, né? Você imagina você com o teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa lá dentro do hospital há uma semana e sem você poder ter um contato físico com essa pessoa. Realmente é muito difícil. É uma medida dura, talvez até impopular, mas é uma medida necessária nesse momento. É para proteção tanto de quem está lá dentro quanto de quem está lá fora. O hospital hoje, um hospital como o nosso, de referência na região para o atendimento de casos de Covid, é o pior lugar para se estar nesse momento. Entendeu? Então o que nós fizemos? O decreto do governador, ele veio pontuando, né, a suspensão das visitas, e a gente preocupado, e como eu disse, nós temos essa visão de nos colocarmos no lugar do outro. Nós criamos uma rotina interna com os médicos e com toda a nossa equipe. A gente emite boletins médicos diários, e esses boletins eles são enviados por meio de WhatsApp para um familiar cadastrado, né? A gente tem feito dessa forma. Talvez não seja o cenário ideal, mas é o que a gente consegue fazer nesse momento. A gente tem buscado evoluir, a gente às vezes recebe reclamações, porque às vezes a pessoa não compreendeu o boletim. A gente procurou fazer um boletim mais sucinto possível, né? Mas enfim, a gente vem evoluindo. Estamos buscando parceiros aí para que a gente consiga, eu ainda não vou divulgar aqui, mas enfim, a gente quer melhorar essa questão tentar estabelecer algum canal de comunicação entre este paciente internado e o familiar que está em casa. Então a gente essa semana aí a gente está trabalhando esse cenário. Você comentou que a capacidade dos leitos de enfermaria para o Covid-19 podem ser dobrados, ou seja, pode chegar a 40, então, Isso. E os UTIs também serão dobrados? Também. A Secretaria Estadual de Saúde já está trabalhando nesse sentido. A gente já está com a estrutura física pronta para isso, né? A gente está na fase de contratação da equipe, da empresa que vai prestar esse serviço, né? A Secretaria Estadual já fez o processo de concorrência. As últimas informações que eu recebi, o contrato já está na Procuradoria-Geral do Estado, aguardando o parecer da Procuradoria. Tão logo a Procuradoria emita esse parecer e devolve esse contrato para a Secretaria, o contrato então ele vai ser assinado, e aí o prestador tem um prazo de 10 dias para iniciar as atividades. A gente acredita que no mais tardar, no final deste mês, início do mês de junho, a gente consiga estar com essa estrutura montada. Em relação à ocupação desses leitos, dessas UTIs que hoje estão disponíveis em Sinop, como é que tá? Quais são as UTIs que estão ocupadas, e essas que estão ocupadas, de onde são esses pacientes? Como é que está essa situação? Quais que estão também livres nesse Falando momento? especificamente de UTI Covid, né? Exato, Eu não sei se o doutor quer comentar sobre o perfil dos pacientes, eu vou passar para o doutor, porque daí ele vai poder até comentar um pouco sobre o perfil dos pacientes. Doutor, né? Jofman Leite, que é diretor técnico do Hospital Regional de Sinop. Bom dia. Passa para nós um pouquinho essa situação. Bom dia a todos. Bom, então, até complementando o que o Jean estava falando, essa decisão de dividir o hospital ao meio veio de uma prerrogativa não só do Ministério da Saúde, mas como da OMS também, quando a gente pensa em tratar e cuidar desses pacientes vítimas do coronavírus. A gente tinha duas opções de cuidar desse paciente, ou dentro de um quarto isolado com vácuo, que é muito difícil, né? A grande maioria dos hospitais não possuem esse tipo de ferramenta, ou então a gente realizar um isolamento de corte, que a gente fala, né? Então a gente colocar esses pacientes no local e imaginar que todos os pacientes que chegam ali têm a mesma patologia, o mesmo patógeno, o mesmo vírus. Sim. Né? Então por isso que a gente tomou essa decisão de dividir o hospital ao meio, até para a gente não contaminar os nossos pacientes que estão dentro do hospital, né? E para a gente conseguir tomar o cuidado necessário com eles. Bom, hoje lá no hospital a gente está no total, porque essa enfermaria, essa conformação de enfermaria, como a gente fez um novo hospital, né, ali na sala Covid, sim. A gente tem esses 20 leitos de enfermaria, né, e tem uma parte desses leitos que são que a gente chama de semi-intensiva, sala amarela. A gente tem os respiradores lá, né, para muitas vezes, se precisar realizar algum procedimento com esses pacientes, eles ficam ali aguardando até ter uma vaga na UTI. Então, dentro do nosso hospital hoje, a gente, no total, entre UTI e a nossa enfermaria ou sala amarela, a gente tem 12 pacientes, tá? Se a gente for ver, mais ou menos metade desses pacientes são Sinop e a outra metade é de fora, né?
Então a gente está, assim, além de ser referência, então a gente também recebe, né? Também recebe. De outros municípios da região. Por isso que a gente até comentou e recebeu algumas perguntas aqui na live, falando dessa questão da ocupação, porque o boletim da Secretaria Municipal de Sinop disse que nós temos 2 pessoas de Sinop em UTIs e 4 em enfermarias. Isso. Mas nós temos uma lotação um pouco maior porque tem pacientes de outros municípios, né? Quantos que tem lá hoje? Hoje tem, igual eu tô falando, tem 12. Aí dentro da UTI tem 6 pacientes, 6 fora da UTI, e tem 2 de Sinop na UTI e tem mais 4 fora, se não me engano, o resto são de fora. Sabe dizer de qual município são esses de fora? Olha, tem pacientes que estão vindo de Nova Mutum, Sorriso, tem um paciente que veio do sul do Pará, e acho que é isso. Até o sul do Pará, então, nós estamos recebendo, pelo fato de sermos a referência. Isso. E tem a questão também, até a gente tem um vídeo para rodar ali para vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona a questão dessas pessoas que são entubadas, que precisam desses respiradores, né, Hoffman? Como que funciona esse procedimento? Então, na verdade, quando a gente pensa numa situação de coronavírus, o paciente ele tem muita lesão pulmonar. Então, para a gente conseguir tratar esse paciente, a gente precisa adquirir uma que a gente chama de via aérea definitiva, né? E que muitas vezes é a realização da intubação. Então a gente faz esse procedimento, né? Usa o laringoscópio para conseguir visualizar a entrada da traqueia e a gente coloca um tubo lá dentro, isolando a traqueia para que a gente consiga realizar a ventilação mecânica direto no pulmão do paciente. Assim a gente consegue melhorar todos os parâmetros ventilatórios do paciente, né? E consegue injetar oxigênio e o ar direto no pulmão do paciente sem ele ter que fazer muito esforço, né? E aí, para isso, a gente precisa sedar o paciente, deixar ele sedado o tempo todo, né? Para que a gente consiga, literalmente ele fica respirando por aparelho, então fica sedado, dormindo, né? Incominduzido, e a gente monitorando isso ali para conseguir melhorar esse padrão ventilatório dele. Já falando um pouquinho sobre, não sei se também essa informação pode ser repassada, mas em relação à gravidade desses pacientes que estão na UTI, alguns deles ou eles estão passando por esse procedimento de intubação, algo assim, como é que tá a situação deles de saúde nesse momento? Então, pelos parâmetros do Ministério da Saúde e da OMS, o paciente que vai para a semi-intensiva, né, ou para a enfermaria, são pacientes que ele já tem um quadro respiratório um pouco agravado, né? Então ele precisa ou de suporte de oxigênio, que é o que a gente fala com catéter de O2, né, para conseguir melhorar. Então ele precisa de um suporte de oxigênio hospitalar. E quando ele vai para a UTI, quando ele tem critério de UTI, o paciente já está entubado, né? Então hoje todos os pacientes que estão na UTI, os 6 pacientes que estão na UTI estão entubados já. E vale ressaltar que todas as UTIs, né, os 10 leitos de UTIs, eles têm esses respiradores, mas no total tem mais. Você comentou dessa sala amarela, dessa ala amarela, como é que funciona? Isso, a gente, nessa semi-intensiva, como muitas vezes a gente precisa realizar a intubação do paciente na semi-intensiva, né, antes de mandar para a UTI, então a gente tem ventiladores lá, né? Então a gente tem 6 ventiladores, né, dentro da nossa sala amarela, além dos 10 da UTI. E desses pacientes ali que estão na sala amarela, então assim, o quantitativo acaba sendo maior desses pacientes graves, né? Porque desses 12, basicamente 8 estão entubados hoje, né? Então tem mais 2 na nossa sala amarela entubados aguardando leite UTI. Então agora em relação a passar alguma orientação para a população, que hoje nossa cidade, né, ela está, a economia está funcionando com os cuidados. Qual que é a orientação que você passa para a população de Sinop e da região que nos ouve também nesse momento? Quando começou tudo isso, né, a gente optou por isolamento social, distanciamento, né, que ainda muitas vezes é necessário, né, esse distanciamento entre as pessoas, não realizar aglomerações, né, e a gente sabe hoje que a máscara, ela também protege bastante. Inclusive, saiu várias normativas, né, quase todo dia saiu uma normativa, quando começou isso, da Anvisa, orientando sobre as máscaras, não só a cirúrgica, né, mas essa que a gente chama de artesanal. Sim. Porque ela também ajuda a proteger muito, né? Porque quando você pensa, se a gente conversar de perto, né, 2 pessoas sem máscara,
a chance do contágio é muito grande. Sim. Uma pessoa com máscara já diminui isso para 30%, né? Duas pessoas com máscaras já vai para quase 80% de proteção. Então, quando você usa máscara, independente do local onde você esteja, né? Local fechado, local aberto, a máscara é uma proteção sua e da outra pessoa, né? Pra gente encerrar aqui por causa do nosso tempo, teve até um comentário aqui do Rafael e a gente respeita, né, as opiniões. Ele falou que não concorda com essa questão de ser referência, porque ele acredita que a população do município vai precisar, né, como já está precisando, e pode chegar um determinado momento que não vai ter mais como internar aqui em Sinop. Jean, eu queria que você explicasse essa questão desse referenciamento, e a partir do momento que as nossas UTIs e os nossos leitos de enfermaria aqui em Sinop, que a gente espera que isso não aconteça, estejam todos ocupados 100%, como que será esse encaminhamento para Cuiabá, que é lá em Várzea Grande, no Metropolitano, que é onde nós temos, né, esses leitos novos que foram inaugurados, 200 e poucos leitos inaugurados semana passada? É importante, interessante o questionamento do Rafael, porque e aí eu preciso contextualizar um pouquinho até para esclarecer para a população. O hospital ele é regional, é fato, não vai deixar de ser. Esse hospital lá atrás ele foi construído pelo município de Sinop, né, com recursos do Ministério da Saúde, a gente sabe disso. Após finalizar essa obra, ela ficou por um longo tempo fechada, né, o município ele tinha, né, demonstrava ter dificuldades na época para operacionalizar esse hospital, para gerir esse hospital, para custear o hospital, realmente é pesado, né? E o que o município fez naquele momento? Então, num acordo ali entre, né, os gestores da época, tanto municipal quanto estadual, o município repassou essa estrutura para o governo do estado do Mato Grosso, para que o governo então implementasse aqui um hospital regional para atender toda a região, certo? Então, nossa região é uma região privilegiada. Nós temos na nossa regional de saúde, né, que compreende a partir do município de Nova Mutum até União do Sul, com exceção de Itaúba, que pertence a uma outra região de saúde, nós temos 2 hospitais regionais. Isso é uma riqueza para nós, porque é a única região do estado. E eu vou mais além. Nós temos num raio de 300 quilômetros 5 hospitais regionais. Nós temos Sorriso, Sinop, Peixoto, Colíder e Alta Floresta. Tá? E temos aqui uma estrutura muito boa, onde nós temos trabalhado para tornar esse hospital de fato um hospital de alta complexidade. É esse o nosso objetivo. Então, o hospital ele é regional, entendeu? Esse hospital não é para atender apenas a demanda do município de Sinop, mas também a demanda do município de Sinop. Então, a gente está aqui para atender toda a região de saúde, e isso a política de saúde ela é formatada dessa forma, entendeu? Então, esse hospital ele não vai atender só a demanda de Sinop. Quando nós esgotarmos a nossa capacidade, como que vai acontecer? Nós vamos pedir vaga para regulação estadual e tentar regular para fora esses pacientes. Como você falou, Anderson, o governo do estado inaugurou agora na última semana a ampliação do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, saiu de 68 leitos para 278 leitos, sendo 40 deles de UTI, e esses leitos de UTI não são para atender apenas Várzea Grande, ou a Baixada Cuiabana, mas é para atender todo o estado. Então, como já acontece em outras demandas, quando a gente não tem estrutura para absorver, que o paciente ele é remanejado, porque é assim que deve ser, né? Da mesma forma, o paciente de Sinop, quando precisa de um atendimento hospitalar, ele não deve esperar que vai receber apenas esse atendimento hospitalar único e exclusivamente nesse hospital regional. Ele pode, e assim funciona o sistema de regulação em todo o país. Porque o importante é você oferecer o atendimento. Se vai ser no município onde você mora ou no município ao lado, ou um pouco mais distante, quando se discute a assistência ao paciente, isso é só um detalhe.